Hoje eu tenho uma palavra tremenda que Deus colocou ao meu coração essa semana. Quando eu estava com uma pessoa aqui na igreja resolvendo um problema elétrico, uma pessoa que tem mais ou menos uns 30 anos de profissão da Celesc, e ele fez o balanceamento de rede aqui, estava um problema muito sério, já fizemos vários trabalhos com ele aqui, se não fosse a mão de Deus, tinha incendiado tudo esse negócio aqui, e de repente eu olhei para ele e disse: meu amigo, por isso que eu digo para o Senhor, que se quer resolver as coisas, chame um especialista, conte com um especialista. E eu olhei para ele e disse: vou pregar essa palavra. Deus acabou de mudar a palavra de domingo, que não era essa. É uma que já está pronta há vários domingos, mas Deus mudou. E aí Deus me deu a palavra: só há um especialista. Diga para quem está do teu lado isso, essa exclamação: só há um especialista. Especialista é uma pessoa que possui habilidades especiais ou excepcionais em determinada prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão e etc. Esse é um especialista. E aí entra o exemplo que eu citei do senhor que estava trabalhando aqui comigo. Eu sou um especialista. Eu havia conversado com várias pessoas que nos ajudam aqui na parte elétrica. Mas esse homem, por ser um especialista, pelo tempo que ele tem na área, ele chegou aqui e resolveu. Que normalmente quem resolve é o especialista. Quando você ouve falar, lá no interior, eu passei muitos anos no interior, e as pessoas diziam: não, ali tem que mandar para o especialista. Ali não tem jeito. Não é verdade, Sheila? Lá no interior de Lages, eu morei lá, fui lagiano. Tive dor de dente, por causa do restaurante, por causa do leite quente. Morei lá. E no interior de Lages também falava isso. Vai no especialista, procura o especialista. Especialistas são mais raros. Especialistas são mais caros. Especialistas são mais eficientes. Especialistas são mais assertivos. Eu sei que aqui a gente tem profissionais de diversas áreas. Torne-se um especialista. Não queira saber 20 coisas. Se você saber se você trabalhar em uma e for um especialista, você vai ser muito respeitado, vai ganhar muito dinheiro. Eu vou pegar a minha área, que eu gosto muito de automóvel. Então eu tenho os carros que a gente, hoje eu posso dizer que a gente usa 90% dos nossos carros aqui para a igreja. Eu não viajo mais, e ainda quando viajamos é para convenções, como a gente fomos da outra vez. E os meus carros dificilmente eles estão uma hora no mecânico, outra hora no outro. Hoje estão lá com a Paola e o seu Jair, porque eu me senti seguro, tô me agarrando ali. Por muito tempo ficou numa outra pessoa, que eu achei que era especialista, e o bicho não era especialista, era o contrário, era um matão, mas matão ao 10º, além de careiro. Mas agora eu achei alguém que vai lá e me diz: pastor, olha o que fizeram aqui, pastor. Não deveria ter sido feito assim, ó. Aqui o senhor usar essa peça, o senhor usar aquela, é a mesma coisa, assim. Ali eu vou vendo se o camarada é especialista ou não. Então o especialista, ele não corre atrás de cliente, ele não corre atrás de pessoa, ele não corre atrás de nada. São as pessoas que correm atrás do especialista. O especialista estuda muito, trabalha muito, investe muito e se dedica muito. Quem quer ser um especialista em salvar almas para Jesus? Então você tem que ler muito a Bíblia, jejuar, orar, amar, ser um especialista em amar, né? Abrir sua casa, abrir sua empresa. Você tem que ser um especialista em amor.
para salvar vidas e almas. Nossa, isso vai longe. Essa prosa vai longe se nós esticar ela. Mas vocês entenderam o que é um especialista? Amém? Estou pregando para os vivos, sim ou não? A nossa vida presta atenção nisso. A nossa vida é especialista em criar desafios e circunstâncias em que muitas vezes nos deixam perplexos e sem saídas. Nossa vida é especialista em fazer disso. Não te preocupe. Às vezes, as pessoas por si só, elas são especialistas em querer vingar, em querer avisar, em querer falar, em querer fazer tantas coisas que não deve fazer, porque tem ansiedade, meu Deus, eu não concordo com isso, eu vi mais aquilo, tenho que levar para frente isso. Gente, a vida é especialista em criar desafios e circunstâncias que nos deixam sim perplexos, às vezes apavorados, e às vezes são correções que a própria vida nos faz. Então, quando acontece isso, que a vida te trouxe algo do nada, que às vezes a vida ela é tão especialista em te tirar da área de conforto que hoje você está muito bem. E de repente no estalar de um dedo, cai um filho. Cai o marido. Cai a esposa. Ou mais alguém que eu não sei lá quem. Cai no seguinte sentido. Alguma coisa que te deixa perplexo. Que tu vê assim, meu Deus, não tem saída. Então quando a situação requer um milagre, aí todo mundo diz, também essa é coisa dos interior lá. Aconteceu alguma coisa, só milagre. Aí eles dizem, não, nem especialista não cabe mais. Aqui é só milagre, aqui é só Jesus na causa. Então quando a situação requer um milagre, chame o especialista em milagres. Chame o especialista em milagres. Um dia desse aconteceu algo para a pastora, o nosso mecânico, ele até deu risada comigo. Chamar a pastora aqui para orar. Deu um problema sério na Sinic. O carro que anda com o pastor Johnny. Apagou tudo quanto é luz, apagou e se apaga tem problema. Não há jeito. E eu disse, meu Deus, amor, mas o que é isso tal? E ela andou para cá, andou para lá, ela chegou em casa indignada. Ela disse, não, mas meu Deus, de novo. Pegou e orou. Mas ela orou, voltou na hora. Eu tinha mandado áudios para o seu Jair, depois eu mandei de volta, digo, seu Jair, esqueça, porque a pastora orou e voltou ao normal. Ele brincou, disse, pastor aqui, não vamos, né, eu respeito e tal, mas isso aí a gente sabe que tem problema. Tem, mas quando o especialista toca. Eu levei o meu carro, minha Saveiro lá para o seu Jair, ele não resolveu o problema. Ele não resolveu. E nem ele ia resolver, e nem um outro mecânico. Uma falha. Foi trocado tudo. Tudo que tinha que trocar. O especialista humano não resolveu. Até que um dia eu me cansei. Eu falei para o seu Jair. Eu disse, Senhor, ou isso daqui para. Essa foi a minha oração. Ou isso daqui para. O Senhor mostra lá para o irmão Jair qual é o problema. Parou. Você mexeu de novo naquele problema? Não vai mais mexer. Parou. Quando o especialista em fazer milagre, faz todo tipo de milagre. Estou dando dois exemplos bem corriqueiros aqui. Você conhece, você sabe quem é o especialista em milagres. Agora, vem uma pergunta, né? Onde encontrá-lo? Quanto custa? É interessante que para resolver o problema lá no seu Jair, eu gastei alguns reais. E o problema não resolveu. Ele continuou. Mas com o especialista em milagres, eu não gastei nada. E o problema está resolvido. Quem quer isso para a sua vida? Os vivos. Quem é os vivos que querem isso? Então aplaude o Senhor Jesus. Então onde encontrá-lo? Quanto custa? Quando me atenderá?
Quando ele pode me atender? Tem que marcar horário. Que confusão é essa? Onde é que está esse bicho velho? Qual o seu currículo? Eu quero o currículo. Você está indicando o seu Jair? Está famoso hoje o seu Jair. Eu quero o currículo dele. Aqui não tem nenhum advogado hoje, nenhum médico hoje. Senão, poderia usar qualquer outra função. Tem o currículo, quero saber isso, mais aquilo e tal. Aí a pessoa vai ler, daí ela vai. Mas qual é o currículo desse especialista em milagres? Tem um vídeo que alguém foi inspirado em fazer esse vídeo, que eu já assisti ele 1 zilhão de vezes, e vou continuar assistindo, porque fala muito do currículo, uma partezinha bem pequena, mas já é profundo, do especialista em milagres. Vamos ver esse vídeo, pode apagar as luzes. Vai falar um pouco do currículo desse que eu falo. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Esse é fazedor de milagres. Essa é uma pequena parte do currículo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu desafio qualquer um
a me apresentar alguém só parecido. Quem conhece? Quem já viu falar de um especialista só parecido? E as pessoas procuram macumbeiro, feiticeiro, benzedor, benzedeira, tudo covardes. Qual o currículo que se aproxima desse rei? Tem pessoas que choram, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não comem. Tendo um especialista desse a seu dispor. Se algum dia uma pessoa chegar para você e dizer: a minha vida está numa situação muito difícil, é só milagre, é só um especialista, você pode dizer: eu tenho há um só especialista, ele é infalível, ele é indestrutível, ele é invencível, ele cura, ele sara, ele liberta. Essa pessoa pode te perguntar: aonde encontrá-lo? Quanto custa? Quando ele me atende? Qual o seu currículo? Como eu o conheço? Aí você anuncia: ele é Jesus Cristo. Abra a Bíblia, abra a sua palavra, abra o seu evangelho, e o milagre vai estar ao teu dispor. Aplaude a Jesus, aplaude a Ele. Essa introdução foi muito bacana, foi ou não foi, Rafa? Uma introdução, ela já nos elevou a outro nível. Agora vamos ver o que aconteceu em Mateus 8, do 5 ao 8. Jesus disse: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Será que eu marquei certo? Não, desculpa, é Mateus 8, 5 ao 8. Desculpa, falha técnica. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Muito forte isso, irmãos. Entrando Jesus em Cafarnaum. Eu quero dizer para vocês que eu sempre tive um sonho de caminhar, seguir a Jesus, seguir aos passos de Jesus. E Cafarnaum é a cidade que Jesus amava. Tem uma foto aí? Sem luz. Cafarnaum, the town of Jesus. A cidade de Jesus. A entrada de Cafarnaum. Esse é o pastor Gil e esta é a pastora Aline. Nos passos de Jesus. Onde a palavra diz: entrando Jesus em Cafarnaum. Entrando o pastor Gil e a pastora Aline em Cafarnaum. Eu entrei. Estou nos passos do mestre. É interessante isso, irmãos. Há mais de 2000 anos Jesus entrou lá. E dirigiu-se a ele, esse centurião, suplicando: meu servo está paralítico, está muito doente. É horrível o tormento dele. Aí quando o camarada é um especialista, Jesus pensou: e daí se ele é paralítico? E daí se o tormento dele é horrível? Eu sou especialista em cura. Eu irei curá-lo. Esse é especialista que não fala, não falha. Você conhece outro? Hã? Eu irei curá-lo. Não vou dar ele Fontol, não vou fazer cirurgia, não vou dar nada. Eu irei curá-lo.
Esse especialista não tem dúvida no que faz. Um bom especialista não tem dúvida no que faz. Mas um especialista perfeito, que é só Jesus, a afirmação dele não faz volta. Pastor, mas por que ele tinha tanta certeza? Ele era o próprio Deus. Em João 10:30, pode pôr aí, ele disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu irei curá-lo. Quem precisa de cura aqui hoje? Jesus está dizendo que vai te curar hoje. Eu e o Pai somos um. Mas e Deus? E Deus? Você crê em Deus? O que Deus é para você? Deus é poderoso, a ponto de você crer em Deus mesmo, de mudar a tua vida por Deus. Olha o que Deus disse em Jeremias 32:27. Eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. E Deus faz uma pergunta: existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Aí entra a especialidade de Jesus. Jesus pode realizar tudo. Existe alguma coisa em todo o universo que eu não possa realizar? Deus pergunta: por que você chora? Por que você sofre? Tem gente que é religioso ainda quer seguir uma religião, porque o avô seguia, o bisavô seguia, o taravô seguia, a avó seguia, o pai seguia. E Deus está dizendo aqui: existe algo em todo o universo que eu não possa realizar. Deus não é religião, Deus é Deus. E Jesus, quando sabe de alguém, quando ele é procurado, ele afirma: eu irei curá-lo. Ao que responde o centurião, né? Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Quer dizer, ele creu sem duvidar. Você precisa crer sem duvidar. Eu irei curá-lo. Você precisa pegar para você. Então me cura, Jesus. Bate no teu peito. Então me cura, Jesus. Isso, seu Jair. Como homem. Ou você como mulher. Então me cura, Jesus. Meu Deus, né? E as pessoas estão procurando religião ainda. Tem pessoas que têm oportunidade de vir para uma igreja, preferem tomar chimarrão, comer pipoca. O domingo é o dia de descanso, o domingo é o dia do Senhor, é o dia de descansar no Senhor. Por isso aquele lugarzinho vai estar lotado naquele dia. Ele é o especialista. Ele se especializou em nos salvar. E as pessoas acham que vão viver para sempre, sabendo que a vida é especialista em levar uma pessoa do nada a ter que buscar um especialista. Se tem dinheiro, vai nos especialistas humanos, estão aí também para ser usados por Deus. Mas se não tem nem dinheiro, daí não tem, às vezes nem Deus, nem sabe quem é, daí começa o uivar por aí, Deus, 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 Deus. Nunca chega a Deus tipo de oração. É coisa séria isso, irmãos. É muito sério. Aí um centurião diz apenas uma palavra. Eu sei que o senhor é especialista. O senhor não precisa ir até lá, não se incomode, Senhor. O senhor é o especialista, o senhor cura tudo, o senhor sabe tudo, o senhor liberta, o senhor prospera. Diz. Por favor, Senhor, uma só palavra. Quando alguém lhe perguntar: por que tu amas tanto a Deus? Por que tu segues esse Jesus? Eu responderia: porque Ele é meu escudo. Porque Ele é o especialista que pode me suprir em tudo. É aquele que se Ele liberar uma só palavra, eu serei curado. Se Ele liberar uma só palavra, eu serei liberto. Se Ele liberar uma só palavra,
eu serei próspero. Este é Jesus. E só há um especialista. É Ele. É Ele. Esse centurião provou isso. Em Apocalipse 3:7 fala do poder desse especialista. A Bíblia diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao pastor, o anjo da igreja, para vocês saberem, o anjo da igreja é o pastor. Não é um anjo que está em cima do altar. Eu sou o anjo dessa igreja. Eu sou o pastor, isso é bíblico. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Esse é o especialista. Jesus é especialista em fechar a porta que não deve mais ser aberta e abrir a porta que ninguém mais poderá fechar. Este é Jesus Cristo, o único especialista infalível. Você pode aplaudir Ele? Eu lembro agora, eu não anotei aqui, mas veio na minha mente, né? Lázaro, o grande amigo de Jesus, muito mal, mais mal. Aí as irmãs Marta e Maria mandam chamar o especialista. Chame o especialista, vai chamar Jesus. E ele vai curar o nosso irmão, ele vai curar Lázaro. Mas Jesus não é só um especialista na cura, mas Jesus é o especialista na ressurreição. E Ele é único, não há outro. Porque Ele chegou e Lázaro estava morto há 4 dias. E Ele disse: Lázaro, vem para fora. Quando o especialista fala, a morte obedece. Lázaro saiu vivo de dentro daquela tumba. Esse é Cristo. Este é Jesus, o que eu vos anuncio. Não há outro especialista. É o único que morreu e venceu a morte e está vivo. Único. Em Marcos 5, 22, 23. Olha só, irmãos. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo prostrou-se aos seus pés. Normalmente as pessoas, elas se humilham para conseguir vaga com um especialista. No mundo corporativo, as pessoas se submetem a pagar valores astronômicos para poder ser atendido por um especialista, para poder comprar produtos de um especialista, para poder ouvir um especialista. Elas meio que se dobram, elas pagam, elas não medem esforços. Mas quando se está na frente daquele especialista que é único, o gesto correto é este: Senhor, eu tenho uma filha que está lá em casa morrendo. Minha filha está muito doente. Passa lá em casa, Senhor. Venha, Senhor, coloca as tuas mãos para que ela seja curada e viva. Este é o gesto na frente de um especialista, de um tamanho imensurável que possui Jesus. Não é naquela correria louca, viver enchendo o caneco por aí,
fumando todas, fazendo fofoca, comprando e não pagando, logrando, e sei lá, tudo mais o que as pessoas fazem. E depois começa, onde estava Deus? Que Deus é esse? É assim que chega no especialista. Jairo, centurião, ele chega e uma filha pequena, ele se prostra e diz: Senhor, há uma casa, Senhor, aonde tem uma menina morrendo. Não há especialista além de ti, Senhor, que possa salvá-la. Venha, Senhor, visita minha casa, Senhor. Visita minha filha, Senhor. Que eu tenho certeza que a tua especialidade é única. Eu tenho certeza que tu não falhas. Esse é Jesus. Quem está doente na tua casa? Ou o que está doente na tua casa? Algo eu digo para vocês com total convicção. Eu não sei se algo está doente dentro da tua vida. Eu não sei se alguém está doente dentro da sua casa. Eu não sei se algo está à beira da morte ou alguém está à beira da morte. Eu não sei. Mas se estiver, eu tenho alguém para te indicar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo vivo. Ele vive. E se você clamar, Ele vai visitar a tua vida. Ele vai visitar a tua casa. E a morte vai sair, a miséria vai sair, a doença vai sair, a enfermidade vai sair, todo tipo de mal vai sair, e você vai ver nascer a vitória, o sucesso, a prosperidade, a saúde, a paz e tudo o mais que vem dos céus, que vem do coração de Deus para a tua vida. Aplauda o Senhor, bem forte, bem bonito. Há alguma coisa em todo o universo que eu não possa fazer? Vou dar um exemplo para vocês, bem corriqueiro do dia a dia. As pessoas não se cuidam, né? Com a alimentação, com a parte física, com tantas coisas não se cuidam. E acabam ficando mal e às vezes tem que correr e não é qualquer médico que resolve, tem que procurar um especialista. Para que de chegar nesse ponto? Custa muito caro. Às vezes não tem nem dinheiro, às vezes fica na fila do SUS e tantas coisas acontecem. Com Deus é a mesma coisa. As pessoas ouvem a palavra, elas creem em Deus, elas querem o melhor, mas não fazem o seu melhor, não entregam o seu melhor para que Deus possa agir. Acha que vai acontecer num passe de mágica? Não vai. Acha que vai acontecer só porque você quer? Não vai. Você precisa reconhecer o especialista. Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não há outro. Não é o que te iludiram quando eram criança. Não é. Ou quando velho, não é. É o que a Bíblia diz que é. Eu sou o caminho. Dize só uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Mas Jesus disse, antes dele falar isso, Jesus já disse, eu irei curá-lo. Jesus tem um coração voltado para curar imediatamente. Mas pessoas vivem num sono espiritual. Estão dormindo espiritualmente.
Tem pessoas que são pegas de surpresa a todo momento, às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja, esperam tudo acontecer. Você pode precisar do especialista, você pode ir até o especialista. Mas quem sabe você pode chegar no especialista e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é tudo para mim, para minha vida, para minha família. Por eu ter sido fiel na caminhada com o Senhor, está tudo certo, Pai. Está tudo certo, meu Senhor. E eu vim a Ti hoje para lhe dizer muito obrigado. Porque o Senhor tem sido especialista em manter a minha vida, a minha fé, o meu ânimo, tudo em dia. Chega assim que é melhor. Não espere a maionese desandar, como se diz no popular. Para chegar a dizer: Senhor, há uma casa, tem uma menina pequena morrendo, é minha filha, Senhor, passa lá. Se o Senhor não vir e não colocar as mãos, ela vai morrer. Não precisa chegar dessa forma, mas se está nesta forma, vamos mudar essa história. Ele é especialista em transformar vidas. Aplauda o Senhor. Bem forte, bem bonito.